E aí, pessoal, beleza? Então, deixa eu ajeitar isso aqui, vamos lá. Gente, vamos conversar um pouquinho agora sobre oferta, publicidade, como é que isso se dá no CDC. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que oferta e publicidade não se confundem, tá certo? De acordo com o CDC, a gente vai ter que oferta vai ser toda informação suficientemente precisa. Então eu vou considerar como oferta toda informação, tá? Que, sendo suficientemente precisa, ela tem condição de aproximar consumidor do fornecimento de produto ou de serviço. Então, qualquer informação que tenha a capacidade de aproximar consumidor de produto ou serviço vai ser considerada oferta. Não necessariamente vai ser publicidade. Publicidade vai ser se essa oferta ela é feita através de alguma peça publicitária. Então, se eu tenho um encarte publicitário, por exemplo, é publicidade. Mas a minha conversa com o fornecedor, a minha conversa com o vendedor, não deixa de ser uma oferta, apesar de não ser uma publicidade. Tá certo? E o CDC vai dizer para a gente que toda oferta ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio, ela integra o contrato que vier a ser celebrado, ainda que não esteja nele expresso. Então, qualquer informação precisa sobre produto ou serviço que faz com que eu, enquanto consumidor, me aproxime do fornecimento desse produto ou serviço, ou qualquer publicidade, vai integrar o contrato que vier a ser celebrado, vai fazer parte desse contrato. E justamente por fazer parte desse contrato, ela vincula a atividade do fornecedor. Essa informação, essa publicidade vai vincular, vai obrigar o fornecedor, tá certo? Isso é o que vai trazer para a gente a ideia, né, o princípio, digamos assim, da vinculação da oferta. Tudo aquilo que é ofertado vincula o ofertante. O ofertante vai ser obrigado a cumprir exatamente os termos daquilo que ele ofertou. Beleza? Daqui a pouco a gente vai entender o não cumprimento. Mas importante é você entender nesse momento que a vinculação da oferta preza que tudo aquilo que foi ofertado vai vincular, vai obrigar o ofertante. Ela faz parte do contrato, ainda que não esteja nele expressa. Aquelas condições integram o contrato. Tá certo? E quando a gente fala em oferta, lembra que eu vou ter uma oferta, não é? Sendo considerada determinada, quando eu tenho um público a que eu consigo limitar, ou uma pessoa individual, ou uma coletividade determinada, e eu também vou ter a oferta indeterminada, feita a qualquer pessoa que possa, não é, receber essa informação. E essa oferta ela vai abranger toda a informação ou publicidade, tá certo? Requisito que eu vou ter para que isso, né, seja vinculado é que seja preciso, né, que seja uma informação precisa, que seja uma informação que tem condição, que tem força de aproximar consumidor do produto ou do serviço e ainda que isso tenha sido veiculado, que isso tenha sido exteriorizado. Beleza? Então, o STJ, ele vai trazer para a gente, quase que eu passo direto aqui agora com o braço, mas enfim, o STJ, enfim, falhas nossas acontecem. O STJ ele vai trazer para a gente algumas situações que tem que ter na oferta, algumas características que essa oferta tem que ter. E professor, quais são essas características? Eu organizei para você em um quadrozinho, tá certo? Vem comigo na tela e observa esse quadro. A oferta, ela vai ter que trazer informações corretas, ou seja, informações que são verdadeiras, ainda informações claras, de fácil entendimento. Essa oferta não vai poder ter aí informação que eu não consigo sequer entender o que ela está dizendo. Ainda, uma informação precisa, exata, uma informação ostensiva, né? Toda oferta precisa ser clara. É preciso que o consumidor entenda que aquilo se faz, né, que aquilo é uma oferta. Eu não posso ter aqui uma oferta feita de forma embutida na coisa. Eu não posso ter uma oferta subliminar, tá certo? Ainda em língua portuguesa, né, o vernáculo é a regra. Indeléveis, ou seja, legível. Tá certo, gente?
Volta para mim rapidinho. Ainda, essa oferta vai ter que trazer algumas informações intrínsecas ao produto. As características, como usa, custo, formas e condições de pagamento, riscos que esse produto ou serviço venha a oferecer, as garantias desse produto, composição, quantidade, qualidade, origem, tá? Tudo isso são informações que precisam estar ali. Se eu tenho ausência de alguma dessa informação, eu vou ter consequências com relação ao direito do consumidor. E quais são as consequências? Ora, ou eu vou anular cláusula contratual que seja contrária à boa-fé, ou eu vou anular o próprio contrato, lembrando para você, inclusive, do dever de informação, aliás, perdão, do dever de indenização. Então, a ausência de informação em uma oferta traz consequências ao fornecedor, quer seja a anulação, né, de cláusulas que sejam contrárias à boa-fé, até mesmo ao dever de indenizar e a nulidade de todo o contrato firmado. Tá certo? O que eu preciso analisar é a ideia da boa-fé. Professor, eu já entendi que a oferta vincula, mas se o fornecedor não quiser cumprir a oferta, o que é que eu preciso fazer? Eu vou lá, bato na mesa e digo, eu quero isso aqui? Pelo amor de Deus, não. Senão errado vai ser você. Não é? Pelo amor de Deus, não. Senão você sai de lá direto para uma delegacia e não é assim que eu quero me encontrar com você. Tá certo? Qual vai ser a consequência para o não cumprimento de uma oferta? Artigo 35 do CDC vai trazer a resposta para você e eu preciso que você tenha atenção à tela agora. Vamos ver juntos o artigo 35. Observa comigo. O consumidor pode exigir a sua livre escolha 3 situações, como sempre eu tenho atentado. A primeira, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ainda, ele pode aceitar o produto ou uma prestação de serviço equivalente, ou ele pode rescindir o contrato com direito à restituição da quantia antecipada, devidamente atualizada e ainda as perdas e danos. Então, volta para mim. Se o fornecedor, ele tenta aí se eximir da responsabilidade, ele se recusa ao cumprimento da oferta, o que é que o consumidor pode fazer? Ora, 3 alternativas à livre escolha. A primeira, o consumidor ele pode pedir o cumprimento forçado. A segunda, ele pode aceitar a prestação de serviço ou produto, né, similar, equivalente. E a terceira situação, ele pode rescindir o contrato, tendo aí devolvido a ele, devidamente atualizado, o valor que ele tem antecipado e ainda ser indenizado por perdas e danos. Beleza? Então, entendido isso, como é que se dá a ideia de publicidade no CDC? É preciso a gente entender que a publicidade, ela vai ser aí decorrente da oferta. A oferta vai ser qualquer informação veiculada suficientemente precisa que atrai o consumidor para a prestação do serviço ou fornecimento de produto. Beleza? Isso a gente já sabe. E o que é publicidade? É quando isso vem a ser publicizado através, logicamente, de uma peça publicitária. Essa publicidade é o meio de na verdade, dos meios de veiculação da oferta. E essa publicidade, ela precisa, logicamente, ser de fácil e imediata percepção. Eu tenho que ter a ideia, de que essa publicidade, ela vincula. Ainda, eu não posso publicizar algo que seja ilícito. Nessa publicidade, a gente vai ter obrigatoriamente, a ideia da inversão do ônus da prova. Aquele que faz a publicidade é quem tem o dever de provar que a sua publicidade é verdadeira. Ainda, o princípio da transparência. É preciso que seja transparente, é preciso que seja claro, é preciso que traga todas as condições, que não esconda nada. Ainda, eu tenho o dever de contrapropaganda. Se houver uma publicidade que lesa algum princípio, por exemplo, que traz alguns, que não deixa de trazer, que não informa o consumidor sobre riscos, que traz alguma situação enganosa, eu tenho o dever de contrapropaganda. Professor, beleza. Você falou sobre tudo isso. Mas o que é então uma publicidade abusiva e o que é uma publicidade enganosa? É simples entender. Observa, a publicidade enganosa vai ser
Aliás, perdão, eu acabei me enrolando aqui agora. A publicidade enganosa vai ser toda a publicidade que tem força de induzir alguém a erro, beleza? E já a abusiva, ela vai contrariar a ideia da moral, dos bons costumes. Então observa comigo. Se eu pergunto a você, qual é a diferença entre uma publicidade enganosa e uma publicidade abusiva? Como é que eu consigo caracterizar uma publicidade como sendo abusiva e como sendo enganosa? Sempre que a gente falar de publicidade enganosa, eu tenho alguém enganado, eu tenho alguém induzido a erro. É aquela ideia do, ora, se eu soubesse que era assim, eu não tinha feito. Eu fui induzido a erro. A publicidade, ela foi enganosa. Ela teve força de enganar. E eu peço para você atenção, na verdade, com relação a isso. Ela tem força de enganar. Não necessariamente eu preciso ter alguém enganado. Então, para que uma publicidade seja enganosa, basta que ela tenha potencialidade de induzir o consumidor a erro. Não necessariamente eu preciso ter um consumidor induzido a erro, tá certo? Ainda que o consumidor não tenha se equivocado e contratado, se a publicidade ela tinha força para isso, ela tinha condições para isso, ela tinha potencialidade para isso, essa publicidade vai ser considerada assim, enganosa. Já abusiva, ela vai ser se ela contraria aí princípios relacionados à moral, à ética, aos bons costumes, à dignidade, tá certo? Então aquela publicidade, por exemplo, discriminatória, racista, sexista, violenta, ela é uma publicidade abusiva. Ela abusa da boa-fé, ela utiliza da superstição, por exemplo, ela se vale da boa-fé, ela se vale, por exemplo, da ingenuidade da criança. Tá bom? Então isso é o que vai ser considerado uma publicidade abusiva. E lembrando para você que quando eu falo de publicidade enganosa, eu vou ter inclusive aspectos penais no CDC. Eu vou ter consequência penal para aquele que veicula uma publicidade enganosa. E também para aquele que é só, né, o meio de publicidade, é, por exemplo, a empresa contratada, mas sabia ou deveria saber tratar-se de uma publicidade enganosa. Então o CDC ele vai trabalhar isso com muita seriedade, trazendo inclusive o dever de contrapropaganda, ou seja, de fazer a propaganda, né, inversa, de trazer a verdade, dizer, ó, a publicidade veiculada anteriormente, ela trazia algumas situações que não eram verídicas. A situação verídica é essa, trazer a contrapropaganda como aí uma sanção administrativa, ainda o dever de indenizar como uma sanção civil, além da sanção penal que é possível ser aplicada de acordo com o CDC, tá certo? Então, por hoje é o que a gente tinha para conversar sobre oferta e publicidade. Eu espero você aqui nos nossos próximos encontros. Tá bom, gente? Um grande abraço para você. Eu queria, inclusive, aproveitar o espaço e agradecer ao professor Giovanni Moraes, ao professor Maurício, a toda a equipe do JUS 21 que está sempre junto com a gente. E dizer a você que nos encontramos também nos cursos do JUS 21. Te espero por lá, tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.